Daniel, capítulo de número 11. Louvado seja Deus. Aleluia. O título da epístola do texto traz a missão. Amém? O império medo-persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4 e guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Amém? É discorrimento, o título do que é todo esse texto. Amém? É um texto bem comprido, mas vamos explanar ele aí em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Versículo 1 diz: Eu, pois, no primeiro ano de Dário, medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será partido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo, aleluia, o poder que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Amém, meus irmãos? Cooperador irmão Everton, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, queremos Te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, crescendo na graça, no conhecimento. Meu Pai, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, Senhor, usa o nosso pastor nessa noite, meu Pai, nos dá discernimento espiritual, nos dá um entendimento da Sua palavra, Senhor, para que possamos cada dia mais aprender de Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Podeis tomar seu assento, glorificando e dizendo aleluia. Mas esta noite estamos na tua presença, podendo agradecer e podendo louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos estão bem, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero já, irmãos, deixar justificado, irmão, né? Tinha marcado aqui já com a irmã Valci, mas ela chegou a tempo aí, né? Estava para São Paulo, mas chegou a tempo. Já que o irmão João, irmãos, ele tinha falado que isso aí, mas agora no finzinho da tarde ele falou que o patrão dele chegou, então ele deu justificativa falando que não ia conseguir chegar. Então o de caseiro é assim, eu já fui muito assim. De última hora, às vezes, dá um compromisso e aperta, né? Pode eles estiveram aí na segunda e na terça, então já era costume deles, né, irmãos? Conforme, como eles vêm de lá do centro da cidade, mais longe, eles acabam por um dia ou outro, eles optam por ficar para a economia, amém, irmãos? O presbítero Cristiano, irmãos, ele está de trabalho, né? E, consequentemente, sua casa não consegue vir sem ele estar junto. Amém, irmãos? Amém. Mais alguém dos irmãos estão sabendo? É o que eu sei, amém, irmãos? Que me foi passado, me foram contatados, amém? Gilza me passaram que ela ia estar de viagem, mas ela está aqui, né? Mas ela me falou, só amanhã que ela vai viajar. Gilza é uma bênção. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Todos estão felizes verdadeiramente com Cristo? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém? Aleluia. Vamos aí nos habituando, né? Nos fortalecendo, ajudando uns aos outros. E fazendo continuação, irmãos, eu queria mesmo tentar terminar, né? Esse livro de Daniel hoje, mas se não for possível, né? A gente passa mais uma quarta-feira, mas a minha vontade era conseguir terminar. É que esse capítulo 11, irmãos, para quem já leu, né? Ele tem bastante termos e complicações, né? Que se eu entrar aqui, a gente pode gastar muito tempo. Então eu vou tentar dar uma discorrida aí, irmãos, para que possamos ter uma breve compreensão, que ele é um livro também de muito contexto histórico, né? A palavra que Daniel traz aqui nessa visão, né, José, ele traz alusão ao resto do tempo antes da vinda de Cristo, né? Antes da vinda de Cristo em terra, antes de ser encarnado, né? Pelas gerações dos reis que batalhavam, né? Para ter o domínio da região, né? E nós temos visto, né, irmãos, ao longo aí, desde o reinado de Nabucodonosor, né? Uma sequência de reis onde o povo de Israel sempre se manteve cativo, né? Onde sempre se manteve em domínio de outros povos por estarem em desobediência à vontade de Deus, né? Então, irmãos, tudo que lhes aconteceu, tudo que eles sobrevieram, né, desde aquele tempo, e foi, irmãos, né,
por longas datas, porque até a vinda de Cristo, e passou pela vinda de Cristo, o caminhar de Cristo, o povo ainda continuou padecendo, né? Porque era um povo que não convertia verdadeiramente o seu coração a Deus. Estavam lá de postura, de vestimenta, fazendo sacrifícios de balde de qualquer maneira, mas o coração, que é o que mais importa para o Senhor nosso Deus, não era convertido, né? Então, os irmãos estão cientes, né? Todos estão acompanhando aí. Então, Daniel relata desde sua meninice, quando foram levados cativos, e ao decorrer dos capítulos, vemos que é um livro profético que trata muitas coisas que vão acontecer, né? E no decorrer da vida de Daniel, né, ele profetiza, e alguns fatos ele vê o acontecimento ainda, porque ele estava lá, né? Ele passou por boa parte desses reinados, né? Começando por Nabucodonosor, profetizou tudo o que aconteceria na sua vida, e ele esteve lá, vivo para poder acompanhar, né? Ver o homem virar como uma besta fera do campo, né? Comendo erva, junto com os bois, junto com, né, os carneiros, né, o mato, e assim por diante, irmãos. Ele viu, né? Profetizou sobre a queda do reinado, e ocorreu. Viu sobre Nabucodonosor, sobre Belsazar, profetizou, falou sobre o reino que estava já em fim, e assim da mesma maneira, irmãos, ele esteve lá para acompanhar e ver. Então, veja, irmãos, a fidelidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, do grande homem que perseverou nos caminhos do Senhor, irmãos, em oração, né, em conduta, e é o que o livro de Daniel mais nos ensina, irmãos, né, como ser, né, como andar conforme a vontade do Senhor, né, uma vida regrada em oração, uma vida regrada, né, irmã Alexandra, em palavra, em estudo, em poder ajudar, em poder profetizar, em poder falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Vendo a fidelidade que o Senhor próprio tinha, né, no irmão dele, como ele novamente, porque o Senhor, sempre que ele se prostrava em oração, o enviava um anjo para que pudesse responder a sua oração, pudesse entrar com consolo e entendimento. Nessa semana passada foi o capítulo de número 10, é onde os irmãos estudaram, e vendo aonde o próprio anjo, né, vinha em encontro a Daniel e foi barrado, né, por 21 dias, se não me falha a memória, né, 21 dias, foi barrado pelo rei do príncipe da Pérsia, pelos reinados da Pérsia, né, e foi até que a palavra fala que foi enviado o arcanjo Miguel para que pelejasse ali juntamente, para que pudesse chegar o anjo a Daniel e lhe entregasse a mensagem e revelação das coisas que iam acontecer. Amém? E aqui, irmãos, ainda dando sequência, capítulo 11, né, se fala, né, a respeito do reinado, né, do primeiro ano de Dário. O medo, e os irmãos verem que o livro de Daniel ele tem bastante embaraço nessa questão, né? Então, como os irmãos já viram, do capítulo 1 ao 6, livro histórico, 7 em diante ele vira um livro profético, onde narra muitas histórias que vão acontecer, que já aconteceram, e coisas que vão acontecer ainda, né, ainda não se cumpriram, né, segundo a descrição da palavra, e à vista dos nossos olhos sabemos que tem coisas que há para se cumprir ainda, né, nos tempos. Então, assim como Apocalipse, né, é o livro escatológico, Daniel, da mesma maneira, ele é, né, porque o capítulo 12 ele traz uma descrição breve do que é também o Apocalipse, né, traz uma inundação de informações que fazem alusão ao mesmo texto. Mas vamos aqui, irmãos, né, eu quero tentar passar para os irmãos, né, um pouquinho de, como pode dizer assim, um pouquinho de regra para que os irmãos entendam, porque aqui a gente vai passar, né, irmã Marlene, por uma sequência de reis e dinastias, de um que derrubava o outro e aí reinava no seu lugar. Então, irmãos, é uma coisa bem complexa, né? E como eu estava falando, é uma boa mistura. Às vezes você vai ver que está no capítulo 11 aqui falando no primeiro ano de Dário, daqui a pouco está falando no terceiro ano de Ciro, daqui a pouco fala no quinto ano de Belsazar, primeiro ano de Belsazar, então tem bastante essa mistura. Não está em ordem cronológica, mas nós conseguimos ter entendimento dos tempos, né? Dário, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o medo, foi um dos que foi responsável, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a derrubar o reino de Belsazar, né, que foi o que responsável a chegar e tirar desse reinado e aliviar um pouco, né, a tortura que o povo de Israel passava. Né, foi principiando, e se eu não me engano foi Ciro, né, quem de forma deu a liberação total para que o povo voltasse à sua terra. Né? Mas sabendo isso, irmãos, né, dentro do texto, a gente vai ver, né, que Daniel, pelo Espírito Santo de Deus, né, foi incumbido a ter, meu irmão Rodrigo, a revelação desse sonho, uma interpretação, para que pudesse o rei entender as coisas que haviam de acontecer. Né? Isso, irmãos, é coisa louvável, porque é justo que
o Senhor sempre avisa, né, as coisas que hão de acontecer. Né? Nada passa sem o Senhor revelar e mostrar aos seus fiéis, aqueles a quem tem comunhão com Ele. Um grande homem, Daniel. Né? Daniel, Ramon, era o cara que tinha, não tem esse título, né? Um homem como do coração do homem de Deus, mas é um dos homens que na Bíblia alcançou grande testemunho de Deus, que se eu não me engano em Hebreus, né? Tem uma passagem que fala que Daniel é um dos homens, juntamente com Jó, que alcançou grande testemunho de fidelidade, né, diante do Senhor, diante de um homem que viveu, né, com conformidade, né, conforme a palavra, conforme a graça, conforme a virtude e revelação do Espírito Santo de Deus. Né? Não foi o caminhar perfeito, irmãos, né, mas teve ali também, né, boa conduta. E ele mostrou para nós, irmãos, que é ser um jovem, o que é ser um homem de Deus, o que é ter profecia, o que é ter discernimento, o que é ter graça, o que é ter perseverança, irmãos, né, de joelhos no chão. Porque 21 dias de oração e jejum, irmãos, é coisa para ensinar, né, para que a gente possa aprender, irmãos, pagar preço. Né? E a intercessão de Daniel, irmãos, não foi por ele, para falar, Senhor, me dá aí uma carroça, um carro de ouro. Não foi nada disso, irmão. Ele operou e intercedeu pelo povo. Né? Ele sabia a todo momento que o povo ia perecer. Porque o Senhor usava, assim como com Jeremias, irmãos, né? Era muito usado, louvado seja Deus. Daniel, irmãos, teve tantas revelações, né, que foi necessário, aleluia, o Senhor continuar instruindo e falando as coisas que iam vir, porque ele era um homem visado, né, pelo anjo, próprios anjos, que vinham, ele era chamado de homem muito querido, né, muito amado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Então vamos lá, irmão. Como disse aqui no destaque, né, na epígrafe do texto, nesse texto a gente vai discorrer um pouco, irmão, sobre o Império Medo-Persa, que será destruído pelo rei da Grécia, e o reino será dividido em 4, né? Que vai ser aí, após o reino da Grécia, e uma guerra constante, irmãos, entre o rei do sul e o rei do norte, isso já do povo grego, né? Que também foi uma grande, como eu posso dizer assim o nome, né? Uma grande dinastia, né? Que regeu boa parte do mundo em grande tempo, né? E nos tempos de Jesus Cristo, onde a terra, o povo de Israel foi regido pelos romanos, essa ainda a Grécia ainda era um reino que prosperava, né, que tinha o seu caminhar, tinha o seu nome, tinha a sua história, né, de homens de guerra. Né? Os irmãos já ouviram falar de Alexandre o Grande aqui, não? Né? História, um dos maiores guerrilheiros que já existiu, né, em todos os tempos, né, porque era um rapaz muito novo, Everton, né, na qual eu consegui pegar um pouco hoje de estudo. Era um rapaz muito novo, mas foi capacitado de tamanha forma que, com os seus 20 anos de idade, ele se tornou um grande homem de guerra. Né? Ele recebeu por herança um reino e foi para cima, né? Destruiu um grande reino. A gente vai chegar aqui nesse texto, né? A saber a sequência, né, dos reinos que os irmãos têm conhecimento, com certeza. Então vamos lá, o versículo 1 diz: Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o medo, levantei-me ao animar e o fortalecer. E agora declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis, aleluia, estarão na Pérsia. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Amém? Então eu tive aqui, irmão, só marquei os nomes para não esquecer que tem uns nomes que é um pouquinho difícil. Amém? Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os reinados, irmãos, que ainda tiveram, né, diante do povo, segundo esses reis que apareceriam ainda, né, sendo Ciro o Grande, o imperador, o persa, o que dominava, né, sendo depois, irmãos, Cambises, né, que vinha da geração de Ciro, e Galmata, né, eu não sei se essa é a pronúncia correta, irmãos, né, se alguém souber, mas Galmatá, foi um outro que foi esses reis que tinham por profecia os nomes dos reis que ainda passariam com um domínio persa diante do povo, sabendo que esse domínio persa foi um domínio que afrouxou, né, as rédeas para o povo de Israel. Amém, irmãos? A gente está aqui num contexto histórico. Amém? Então foram reinados que afrouxaram. Até que chegando, irmãos, nesse quarto reinado, foi o reinado de Xerxes, né? Ou Assuero, para que os irmãos tenham mais conhecimento, né? Aquele mesmo Assuero que está lá no livro de Esther, que os irmãos, as irmãs têm conhecimento, né? Que foi uma descendência nos tempos onde foi se andando e foi chegado por profecia, né? Que haveria ainda 3 reinos
e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Né? Então, se os irmãos olharem, né, no livro de Esther, para quem já leu, já estudou, já conheceu, sabe que o livro de Esther fala que Xerxes foi um homem que não tinha comparação ao seu reinado. Para aquele tempo, irmãos, riqueza, ouro, poderio, guerra, Assuero tivesse na língua, não tinha quem batia de frente. Né? Assim como Nabucodonosor foi ao seu tempo, a palavra fala que Assuero foi um grande rei, teve muita riqueza, louvado seja Deus, está aqui, ó, né? O quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia, que era um reino que também já vinha, né, naquele tempo, com grandes homens, grandes fatos, grandes feitos históricos. Né? Então, irmãos, o mundo, né, em si sempre viveu muitos tempos de guerra. Né? Nós estamos numa geração onde quase não ouvimos falar. Né? Logicamente, existem guerras aí que não cessam. Né? Na região ali da Ásia, esses países sempre estão em conflitos, né, em guerras pessoais, onde logicamente a história vai narrar um dia. Né? O Brasil é um país que pouco se envolve, tem esse envolvimento por ser um país republicano, né? Um país que geralmente é o que media a paz, apazigua muitas situações, louvado seja Deus. E vemos que naqueles tempos, irmãos, o jeito que se resolvia a situação era guerra, irmão, né? Era espada, lança e o que tivesse de armamento para que um povo dominasse o outro e regesse o outro. Né? E a guerra, irmãos, naqueles tempos era por domínio, expansões de território. Né? A cada um, irmão, se você olhar, tem algumas Bíblias que pode ter aqueles mapas no final da Bíblia, que muitas delas mostram, né, o mapa de cada tempo, cada império. Então, enquanto o Império Babilônico foi um império que estremeceu a terra, né, que foi muito conhecido, né, que governou por muitas nações, né, incluindo a nação de Israel e seu povo, né, e várias outras, né, cada nação que vinha ia sendo maior. Né? Se eu não me engano, a nação da Pérsia, quando os medos e persas foram uma nação que reinaram também com um semblante um pouco menor, mas com poderio de guerra, né? Sendo um povo pequeno, né? Prosperaram e cresceram, né? Pela mão de Deus, para que pudesse fazer a boa obra, que era para libertar seu povo. E foi levantado, irmãos, né? Dentre eles, tamanha riqueza e tamanhos povos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória seja Deus. Já foi deixando um pouquinho a gravata aqui, porque estava essa camisa apertada. Não sei se eu estou engordando. Aí eu só soltei um botão e soltar um pouquinho a gravata. Está esquisito aí? Está escrito? Não, está tranquilo. Dá para ver? E já foi shampoo que eu não estava nem conseguindo respirar. Aleluia, Jesus. Continuando, irmãos, versículo 3, né? Versículo 2 ainda. Esforçar suas riquezas, agitará contra todos contra o reino da Grécia. Versículo 3. E a Bíblia fala que depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade. Tá? Isso aqui não coloca, tá, irmãos, os nomes dos reis aí. Mas se você já pesquisou, aos jovens que estudam, já estudaram, né? Eu também já estudei faz muitos anos isso, mas ainda lembro de alguma coisa, né? Dos reinados na Macedônia, né? Vocês devem estar com essas coisas fresquinhas, então, né? Ninguém lembra, ninguém presta atenção na aula de história na escola, tá vendo? Eu quando estudava, eu tinha um professor que todo mundo aqui conhece, viu? Professor Vieira, irmão. Se uma coisa que eu gostava era chamar assunto com o professor, irmão. Eu gostava de travar as aulas. Porque, mano, a gente começava a conversar e eu começava a fazer perguntas que eu sabia que ele ia gastar horas para responder, irmão. Então, na aula de história, eu era aquele que travava a aula às vezes, né, Miriam? Miriam estudou comigo aí. Miriam deve lembrar. Você gostava do professor Vieira? Só eu gostava dele. Professor Vieira, ele é benção. Se ele ouvir aí, olha aí. Glória. Mas, irmãos, a gente conversava, né, começava a falar e jogava. Pastor, ensina a gente sobre o pentecostalismo. Irmão, gastava horas na aula. Ensina aí, professor, sobre o renascimento. Né? E ele ia lá, irmãos, e eu estava nem prestando atenção, mas ele estava lá falando, gastando, e eu travava a hora e ninguém mais estudava, irmão. Isso não é exemplo, não, eu não faço isso, não. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, isso aqui é coisa que a história, logicamente, retrata muito colocando os nomes. Então, a gente vai atrás, pesquisa um pouco, e vendo, irmãos, as descendências, os reis, né? A quem tem aí a Bíblia de estudo, pode ser que informe, né? Todos os nomes, a sequência. A minha Bíblia não narra a sequência completa. Falta muitos nomes. Eu fui pesquisar na internet, vi muitos mais nomes do que tem na Bíblia. Então eu falei, não vou conseguir falar em todos eles, porque eu não sei qual é a sequência certa e eu não tive tanto tempo, né, para me aprofundar nisso.
Mas também, mesmo que tivesse, eu sei que ia ser difícil guardar todos esses nomes, porque é muito nome repetido. É Seleuco IV, Seleuco V, Antíoco I, segundo, terceiro, quarto. Então vai ter isso aí, muito nome que às vezes é difícil até guardar. Mas a gente vai tentando ter compreensão, né, que nesse versículo 3, né, esse rei valente que é narrado aqui, um grande rei valente, é o reinado da Grécia, que vem e derruba o reinado ali dos persas. Irmãos, que pela profecia de Deus era o reino que derrubaria. Né? E como eu disse, né, Alexandre o Grande foi um marco histórico para muitos historiadores e até hoje é lembrado nas aulas, filmes, né, se retrata muito a história de Alexandre o Grande, porque ele foi um rapaz muito jovem, mas um bom estrategista, né, que inovou os meios da guerra. Né, aquilo que ninguém via, o jovem chegou ali e começou derrubando muitos reinos, e o reino da Grécia foi um dos reinos mais prósperos, né, a qual territorialmente, irmãos, cresceu muito. Né, e reinou sobre muitas gerações, né, apesar de sempre muitos conflitos entre eles, né, que é aquilo que a gente vai ver aqui sobre os reinados, conflitos entre eles próprios que se culminavam, né, mas foi um reino próspero que sempre teve muito poderio. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 4, mas estando, irmãos, ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, e se fortalecerá o rei do sul e um dos seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de 10 anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao reino do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem persistirá nem o seu braço, porque ele será entregue, e os que tiverem trazido, aleluia, e seu pai, e o que fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará no seu lugar, e virá com um exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. Então isso aqui, irmãos, né, é aquilo que eu falei, é guerra interna, entre eles próprios. Né? Quando o reinado de Alexandre foi derrubado, não foi a sua herança, não foi o seu filho que reinou, porque quando ele foi derrubado, irmãos, na história, né, diz que a sua esposa ainda estava grávida e não tinha como esse reinar. Então o seu reino foi dividido, né, e tomado entre 4 reinos, como está dito aqui. Né? O seu reino foi lançado aos 4 ventos do céu, aonde sobressaiu, irmãos, o reinado do sul. Né? Tem um nome aqui, irmãos, de um rei aqui, deixa eu ver aqui, Ptolomeu, que tem várias sequências de Ptolomeu também, amém, irmãos? Ptolomeu I, segundo e terceiro. Aí eu não vou entrar em condição de nomes, irmão, porque não dá para mim entrar nesses contextos históricos, até porque, irmão, nós estamos num culto e não é aula de história. Mas a gente pode englobar um pouquinho aqui, né? E vendo isso, irmãos, que esse reinado do sul se fortaleceu sobremaneira, que o reinado do norte sempre queria vir contra para que alguém se tornasse, sempre foi esse reinado do sul, né? Que foi o reinado mais próspero, onde eles tinham às vezes alguns tratados e entravam, irmãos, em guerras entre uns e os outros, e sempre o reinado sul é o que prevalecia, né, nessas guerras, nessas entradas. Louvado seja Deus. Vamos adiante, irmãos, como disse, é um contexto muito difícil da gente bater e explicar, amém? Então eu quero fazer isso aqui corrido e chegar no capítulo 12, amém? Para a gente finalizar hoje. O capítulo 12 vai ser muito mais interessante, amém, irmãos? Se não estiver entendendo, irmãos, vamos... Glória a Deus. Glória. Que glória. Tem muita história, meu irmão, aqui é difícil. Devia deixar para o trovão fazer isso aqui. Mas, o 7, de renovo de suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com um exército e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas e prevalecerá. E também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens, com seus utensílios preciosos de prata e com ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Você vê que já é o segundo fato, irmãos, que ele fala há alguns anos, né? Eu quero só para... Eu marquei aqui, que eu fiz uma pontinha rápida ali, que esse contexto aqui do versículo 4, boa parte desse capítulo 11 aqui, é uma guerra, irmãos, mas ela perdura aqui por 176 anos, tá bom? Essa leitura que a gente está fazendo aqui foram gerações e gerações guerreando umas contra as outras. Essa guerra durou 176 anos, né? Principiando ali no ano 336, né? Antes de Cristo, indo até o ano, irmãos,
né, de número 160 a.C., que é ali próximo onde começa o reinado, irmãos, já romano, né, que começa a reinar e perseverar durante o povo, né, de Israel. A gente vai falar aqui, tentar chegar um pouco, tem um contexto aqui que usa-se em livro apócrifo, né, mas tem aqui dentro do estudo da minha Bíblia, né, pode ser que alguém tenha conhecimento, eu nunca tive muito a fundo esse estudo, né, que fala sobre a revolução dos Macabeus, sobre a história de Judas, né, Judas Macabeu, que foi um dos grandes revolucionários deste tempo, que o nome dele foi marcado na história do povo de Israel, né, e dentro do povo, ele é um nome, dentro do povo e a história de Israel, ele é um nome muito bem conhecido. Para nós, irmãos, como não está na Bíblia, né, não tem muito contexto para que a gente possa usar. Mas tem esse contexto histórico que vocês quiserem, irmãos, aprofundar nesse tema aí. Everton gosta de estudar, Caleb, Ramon, Henrique, eu sei que gosta muito de a fundo, estuda sobre, e depois você ensina a gente um dia aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos para aí, irmãos? 8, né? Entrará no seu reino do sul e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão um grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente, e inundará, e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Você viu, irmãos? Né? A guerra já vai passando aqui de geração em geração. Né? Fala-se acerca dos anos, fala aqui acerca dos filhos, né, que entram e intervêm nas guerras, nas pelejas que estão acontecendo naquele tempo. Amém? Quem você não estiver entendendo aí, irmãos, me fala aí, amém? Então, versículo 11. Então o rei do sul se exasperará e sairá, e pelejará contra ele, contra o reino do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. Aumentando a multidão, o seu coração se exaltará mais, ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, né, mais anos, irmãos, e de anos virá a pressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul e os filhos dos prevaricadores do teu povo, e se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá, e levantará baluartes, a tomada da cidade forte. Seus braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará seguir a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição, e porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará com que lhe aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres para corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe para cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda para tomar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador para a glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Amém, irmãos? Amém. Fiz uma leitura mais longa, irmãos, para a gente já dar mais um andamento aí. Amém? Aqui, irmãos, esse homem, né, talvez para quem tem esse conhecimento, essa pesquisa em história e gosta disso daí, se fala já de um dos últimos reis, né, dessa geração, né, dos gregos, né, o reino de Antíoco, né, Epifânio V, Epifânio IV, né, que é de muitas gerações que vieram aí, né, onde existia guerra, muita afronta entre povos, e diz que se levantou um nível qual não tinham dado nenhum valor, né, as pessoas nem ligaram, mas ele veio e sorrateiramente tomou o trono, né, vendo que como aconteceu, né, ao tempo lá do filho de Alexandre o Grande ser ainda criança, semelhantemente aqui, o filho do antecessor também era muito criança, então ele passou à frente ali, né, e tomou o reino, né, e com muita malignidade, né,
tomou o reino. Esse homem aqui, irmãos, ele já traz na leitura aqui algumas coisas que quando a gente lê e meditar, já vai trazer alguma alusão assim ao anticristo, né? Alguma coisa que mostra, mesmos sinais que mostram no livro do Apocalipse, vai mostrar também no capítulo 2 alguma coisa. Amém, irmãos? Amém. Ó, 21 de novo. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha nada de dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do conselho. E depois do concerto com ele, usará de engano, né? Ó, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e as riquezas, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem seus manjares o quebrantarão, o exército dele se derramará, e cairão muitos transpassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser o tempo determinado. Louvado seja Deus. Então tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tomará para si a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como não foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo conselho, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Louvado seja Deus. Se eu não me engano, irmãos, este próprio nome aqui é um dos reis que talvez alguns irmãos já podem ter ouvido falar, né? É um dos reis que profanavam, né, muito o povo de Deus, Samuel, que profanavam, né, o jeito de adoração do povo de Israel, né, em alguns contextos históricos. Ele, se eu não me engano, posso estar enganado, amém, irmãos? Mas ele é um dos reis que é aquele que pega no altar do Senhor e sacrifica ali carne de porco, né, para que escandalizasse o povo de Israel. Eu posso estar enganado. Se eu estiver enganado, irmãos, depois eu tento me aprofundar e corrigir isso daí, amém, irmãos? Eu não pergunto, mas se puder também me ajude aí a pesquisar também. Mas se eu não me engano, é esse nome aí, viu, irmãos? 31. Que sairão a eles uns braços, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão um contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Amém, irmãos? Sabe como eu disse, né? Dentro do reinado desse povo, também era afligido o povo de Israel, o povo de Deus, né? Então, teve ali afrontas, né, ao reinado, ao cuidado do povo de Israel, né? Afrontas às suas leis, afrontas aos seus costumes, né? E só que a palavra fala que muitos foram a favor deles, porque era um reinado muito forte, próspero, né? Fala aqui, ó. Saíram nos braços, foram sobre a fortaleza, e tiraram um contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas, né? E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias, e caindo eles serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a ele com lisonjas, e alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque naquilo que está determinado será feito. Tá vendo, irmãos? Sinais, né, sobre o anticristo, né, semelhanças. Amém? E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá.
mas o Deus das fortalezas honrará, Deus com letra minúscula, amém, em seu lugar. E a um Deus, com letra minúscula, a quem seus pais conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. E a ver se há com castelos fortes, com o auxílio de Deus estranho, aos que reconheceram, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. Amém? E entrará também a terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon, e estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e da prata de todas as coisas desejáveis do Egito, e os livros dos etíopes os seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairão com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará sua senda no seu palácio, entre o bar grande e o monte santo glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Glória a Deus, aleluia. Amém? Para que a gente peça, eu vi essa leitura bem corrida, irmãos, né? Porque é muito contexto para a gente parar em cada versículo e fazer uma explicação. Mas isso aqui resume, como eu falei, todos os reinos que Daniel tinha falado que viriam, né? Reinado ali depois de Nabucodonosor, reinado dos Medo-Persas, Ciro, né? Cambises, Dálmata, Xerxes, que foi Assuero, que os irmãos conhecem na história de Esther, né? E depois desse reinado de Xerxes, se levantou esse reinado da Grécia, onde se passaram, se não me engano, 7 gerações, irmãos, né? De famílias guerreando umas contra as outras, né? Porém, todo esse reinado, ele permanecia crescendo e reinava sobre todas as áreas, todos os ambientes, né? Se eu não estou enganado, vou olhar aqui rapidinho. Vocês estão dando glória aí. Aleluia. Tem uma marcação aqui, irmãos. Aleluia. Isso mesmo, o Império Grego, irmãos, ele reinou por boa parte de Jerusalém. Não a Jerusalém completa, mas por boa parte, né? Desde Jerusalém, Samaria, Damasco e boas partes, né, do reinado de Jerusalém, eles governavam, né, nessa época, nesse tempo. Então o povo de Israel foi muito afligido. E como eu falei, né, para quem tem esse intento, conhecimento, história aí, existiu nesse mesmo tempo aqui, irmãos, né, a revolta dos Macabeus, né? Existe Bíblias com livros apócrifos ou algumas histórias à parte do povo de Israel, né? Fogem, logicamente, totalmente ao meu conhecimento, mas eu já estudei alguma coisa sobre para ter entendimento do que era, alguma coisa bem básica. Mas Judas Macabeus, ele foi um homem que organizou junto ao povo de Deus, cara, alguém que pudesse se rebelar e se levantar novamente, né, buscar por ser fiel a Deus, se levantar numa revolta e conseguir libertar o povo para que voltássemos, né, tivesse ali um tempo de libertação, que se levantasse, assim como se levantaram muito no tempo dos juízes, né, grandes homens, juízes de Deus, para que reinassem, que ajudassem, né, o povo romano a sair dos seus conflitos, né, porque o povo de Israel era um povo que, bom no chu da palavra, mas era bem desencabeçado, né, batia muito a cabeça, né, quando não tinha alguém para liderar. Por isso, mano, lá atrás, né, quando passado o tempo dos juízes, né, eles pediram, né, a Samuel, o profeta, que lhe provesse um rei, né, pediram a Deus, e o rei levantou essa sendo que o propósito de Deus é que o Senhor próprio, né, pelos sacerdotes, é que reinasse no meio do povo de Deus, né, mas de geração em geração, irmãos, né, vemos que tivemos pouquíssimos reis, né, dentro do povo que foram reis prósperos, né, foram reis que andaram conforme a vontade de Deus, né, que todos eles, né, desde que se levantou Saul, né, levantou-se, levantado por Deus, também, irmãos, colocado por Deus, a pedido dos homens, mas levantado por Deus, escolhido por Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. Após, irmãos, pelo coração de Deus, levantou-se Davi, e assim, irmãos, sucessivamente, vários e vários reis, onde todos eles prevaricaram contra o Senhor, né? Cometeram, né, Davi cometeu mortes e adultério. Salomão, irmãos, né, fala a palavra dele que ele construiu um harém com mais de 1000 mulheres, que depende da sua riqueza e sabedoria, irmão, ele se vangloriou, né? Apesar de, no fim da sua vida, ele reconheceu tudo isso, escreveu o livro da sabedoria, o livro dos Eclesiastes, né? Contornando e dizendo que tudo na nossa vida, né, não passa de vaidade, né? E nós temos que fazer que passa a vaidade é ouvir o mandamento, cumpri-lo, vivê-lo, né? Amar a Deus acima de tudo
que o nosso próximo é. Aleluia. O que passa além disso, irmãos, é pura vaidade. E sabemos, irmãos, que em todas as gerações passadas, a palavra, né, se você pesquisar ali o livro dos reis, livro das crônicas, você vai falar ali, e um rei foi bom, né? Pouquíssimos, né? E outro rei foi mal, né? E fez coisas pior que seus pais, pior que o outro, e um pior que o outro, até que, irmãos, o juízo do Senhor, pela vida dos profetas, né, profetizavam, o grande dia do Senhor vai vir, dia do castigo, dia ruim para vocês. Nós, irmãos, que estamos salvos na presença de Cristo, batalhando, irmãos, né? Oxalá que permaneçamos assim. Não paramos a caminhada, não entristecemos, né? Passamos com a vontade do Senhor, porque o dia do Senhor vai vir, irmãos. Né? Para muitos, irmãos, vai ser dia de alegria, e para muitos vai ser dia de terror, irmão. Né? Pensa para quem não aceita Jesus Cristo como Salvador. Né? Vamos pegar um tempo, irmãos, né? Lá no Apocalipse, onde a gente vai entrar aqui agora, né? Que a Bíblia fala que serão 1290 dias, irmãos, de paz. Ó, tudo sereninho, né? Todo mundo tendo tudo, só bênção, só vitória, prosperando, carro, casa, o que você quer, não tem nada proibido aqui não, né? O anticristo parecendo Cristo, parecendo um novo Salvador, com palavras bonitas, né? Que acendem o coração de muitos, falando, não, isso aqui é o caminho certo. O que passou antes foi, né? A tempo da graça já era, né? Agora é outro tempo, outra história. Então, irmãos, nós temos que estar despertos e amar, que é o mandamento de Cristo para nós, amor, né? Ele nos ensinou por dons, por palavras, por atos, mas o maior de todos é o zelo, né? O zelo uns pelos outros, né? E darmos lugar, porque de tanto, irmãos, que pereceram, né, no erro, né, como Deus foi castigado. E, irmãos, não pense que o que acontece nos dias de hoje, irmãos, não é ainda com fruto do que eles próprios plantaram, irmãos, né? O povo de Israel sempre foi de muito coração duro, né? Não aceitam a Jesus como Salvador, né? Eles têm a sua razão, né? Eles têm a sua crença, a sua lógica. Quanto, irmãos, a palavra que fala, louvado seja Deus, né? Ao fim desses tempos aqui, desses últimos tempos aqui, irmãos, a palavra está falando de reinados que vinham e antecediam a vida do Cristo. Porque toda a lei que eles estudaram, né, que praticavam, que se vestiam, né, das suas vestes mais perfeitas para entrar no templo, para poder fazer sacrifício, para poder apresentar-se diante da sociedade, daquilo ali nada valia mais, né? E quando Cristo veio, Reginaldo, né, a maneira que veio, ninguém creu. O que eles esperavam? Né? Um governador, né? Esperavam um homem forte, que fosse chegar montado num cavalo branco, né? Sair um fogo dos olhos, né? Cheio de armaduras, ia sentar no chão da cabeça, sentar o rei, ia sentar o cacete nos gregos, nos egípcios, nos babilônicos, nos persas. É o que eles esperavam. Mas quando Cristo veio mostrando que o reino dele não era neste mundo, aleluia, glória a Deus. Nós temos que compreender isso também, que o nosso reino, né, não é nesse mundo. O que nós mais sabemos e ouvimos é que somos o que aqui na terra? Peregrinos. Que palavra bonita, irmão. Que significa o que, irmãos? Só de passagem. Nós viemos aqui para pregar o reino, anunciar a salvação. Quando chegar o nosso tempo, nós vamos ser galardoados. E outros vão vir depois de nós, né? Gerações e gerações vão vir, irmãos, né? Nós viemos de gerações passadas. Nossos pais pregaram para nós, nossos avós pregaram para nossos pais, e assim, irmãos, né? Vem vindo de geração em geração, e nós devemos manter essa chamação até que venha o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Está tudo tranquilo. E fazer o capítulo 12, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aí na semana que vem, né, José? A gente aí vê um tema novo para nós abrir aí. Não sei se vocês não gostam dessa área de sistemática, gostam de um tema mais livre, mais aberto. Botar os obreiros aí para trabalhar. Bertão, William, Samuel, Dico, né? Alisson, né? José que não faz nada. Jesus. Pegar os obreirão aí, botar para todo mundo em cima também, né, Jesus? Vamos lá, capítulo 12. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vocês entenderam aí, irmãos, tudo acerca dessa história aí? Amém. Tem 40, 50 minutos ali, irmãos. Eu queria ter feito em menos tempo, né? Mas não tinha como, né? E os últimos tempos, ó, as palavras seladas. Amém, irmãos? Amém. Ó, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo,
e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, irmãos, aqui já traz alusões do Apocalipse, né? O que Daniel viu 500 anos antes de Cristo, irmãos. Se você colocar hoje aí, né, passados já 2024 anos, né, mais de 500, 2.500, mais de 2.500 anos antes de Cristo, mais de 2.500 anos atrás, irmãos, né, já tinha profecia do que ainda vai acontecer para a nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Né? Todo pranto, irmãos, que nós já vimos, ou já ouvimos até hoje, irmãos, a palavra do Senhor fala que naquele dia nunca, ninguém viu coisa igual. Sabe, irmão, tudo que você já ouviu falar de guerra, né? Guerra, sinais, matanças, né? A gente já ouviu muita coisa, irmãos. Eu acho que um dos fatos, né, Samuel, mais marcantes em guerra, acho que é o holocausto do povo judeu, né? Foi mais de 3 milhões, se não me engano, de judeus sacros mortos, né? Como um ato de zombaria, né? Por Hitler, né? Alemanha Ocidental, Oriental, não sei qual das Alemanhas que foi. Sei que tinha ali 2 Alemanhas naquele tempo ainda ali, né? E por esse feito aí, acho que foi um dos momentos que mais marcaram a história de coisas que, né, Melvin, assustaram os povos, né? Acho que a nossa geração, irmãos, nunca viu. Ou alguém lembra de alguma grande guerra aí? Alguém que antes de 64 aqui, que viu no Brasil aqui, aquele negócio que teve aqui no Brasil, já? O golpe militar antes de 64? No Brasil? Acho que foi a única das guerras civil recentes que o Brasil viu, né? Mas eu creio que aqui, quem está aqui, irmãos, né? Provavelmente nessa data aqui, provavelmente ainda era muito novo, pode ser que nem se lembre desses feitos. Você lembra, irmão? Só em filme. Eu sei pouquíssimo desse golpe militar, mas mesmo assim, foi coisa pífia. Comparado ao que acontece, guerra mundial, irmãos, foi coisa pequena, perto do que haverá, irmão. A gente pensa aí, né? Passamos por uns anos de pandemia, morreu quantas milhões de pessoas, sabe? Por acho que, se não me engano, chegou acho que uns 2, 3 bilhões de pessoas aí, não? Bilhão? Não sei se chegou a bilhão. Milhões? Mas foi gente. Mundial. No Brasil não chegou a 600 mil, né? Então, é pouca coisa, então. 600 mil, o que é 600 mil pessoas? Dentro da população que tem no mundo hoje. Então, o que? 2 milhões? 7 milhões, né? Oi? Essas assolações só anunciam a vida de Jesus Cristo. E nisso, irmão, nós temos que cantar a Maranata. Né? Glória a Jesus. Eu acho que é fatos que terrenamente, irmão, nosso coração entristece. Né? Mas a Bíblia nos fala que esses são sinais. A terra está clamando, irmão. Princípio das dores, que falam em aluno, Samuel, a vinda do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então a Bíblia fala que naquele dia, versículo 1, se levantará o príncipe, grande príncipe se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, né, que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao seu povo, todo aquele que achar escrito o seu nome no livro. Aquele que estiver salvo, louvado seja Deus. Aquele que estiver, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, com seu nome escrito no livro da vida, bendito é o nome do Senhor, aleluia. E oxalá que o nosso nome se mantenha lá, porque quando aceitamos, irmãos, sabemos que o nosso nome é escrito. Né? Agora basta que permaneçamos, né? Conduzidos pelo Espírito, a obedecer a palavra do Senhor, viver nela dia e noite, amar, né? Com Aleluia. todo o intento do nosso coração, irmãos. Né? Por mais que às vezes amar doa, porque, irmãos, o amor, a palavra fala que o amor é maravilhoso, irmãos, mas também traz dor, traz angústia, né? Traz sofrimento no nosso coração, mas é necessário, irmãos, que façamos por amor do Senhor. Não? A palavra ainda lembra, irmãos, a alusão do arrebatamento daqueles que ressuscitarão primeiro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, né? Uns para vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Né? Vocês não sabem o que é, mesmo, irmãos? Né? Será passado Glória a Deus. um tempo, irmãos, onde todos que morreram em Cristo e não morreram em Cristo serão ressuscitados. Né? Todos. Uns para a glória eterna, que é receber o galardão daquilo que já praticaram. Então, todos aqueles que nós sabemos que já descansaram na Maria em Cristo, naquele dia o encontraremos. Oxalá que estejamos lá, irmão, para ver Glória a Jesus. e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo nesse dia. Aleluia. Porém, outros não
podemos ver, mas para a vergonha eterna, né? Porque eles morreram sem Cristo, morreram sem reconhecer um Salvador, sem entendermos os mistérios do renovo que o Senhor tem para cada um. 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão como a estrela sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá? Até o fim das maravilhas. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda no céu, e jurou por aquele que vive eternamente que, depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas as coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a citar sobre estes feitos, né, os acontecimentos que, Vitória, onde aconteceram, o nosso ser, ele tem que estar plenamente esperando, porque em momento algum, né, o Evangelho, ele é muito em dizer dessa maneira, né, ninguém sabe o dia ou a hora, né. Eu sei que existem, né, feitos que falam, né, tem lugares que faltam ser chegado do Evangelho, né, tem pessoas que ainda não receberam, tem pessoas que não conhecem a Jesus Cristo como Salvador, o ide do Senhor, a promessa que irmos e veremos a todo o reino. Mas, irmãos, não sabemos o momento ou a hora, né? O Evangelho pode chegar a pessoas por vários intermédios, né, de ações. Para o Senhor, irmãos. Amém. Esse livro, essas duas partes me chamam a atenção nesse último capítulo. Quando ele fala assim, ele fala para ele, né, que haverá nesse tempo, haverá um tempo de angústia como nunca houve até aquele tempo. E é muito semelhante ao que acontece nos dias de hoje, né? A depressão hoje é considerada o mal do século. E uma outra coisa também que me chama a atenção é sobre que a ciência se multiplicará, né? E nos tempos de hoje a ciência tem se avançado assim absurdamente. Então é algo que é bem semelhante, né, ao que está escrito neste livro também, né? Um acontecimento da ciência hoje aí que pode desolar, porque fala, né, que haverá prantos como nunca se ouviu. Não sei se os irmãos são, né, coisas que na verdade não se mostram na TV, né, mas os irmãos já viram, eu tenho certeza que o Dico já viu, né, a reação de uma bomba atômica. Quantas pessoas podem morrer por um simples estouro de uma bomba atômica? Uma bomba atômica é capaz de desolar com um país inteiro, sabia? O país do Brasil grande. Quantos quilômetros tem o Brasil de extensão? E uma bomba atômica ela pode fazer com isso. E isso são guerras que, às vezes, irmãos, dentro do Oriente Médio hoje, onde é no nosso meio, sempre foi desde os tempos bíblicos, né? Lugares onde houve muita guerra, né? E, logicamente, nesses tempos das guerras eram espada, né? Acho que nesses tempos aqui de Cristo ainda não existiam armas de fogo, né? Qualquer outra coisa desse conceito que pudesse criar mortes em massa, né? Para ter guerra era enfrentamento, corpo a corpo, espada a espada, flechas, né? Ou seja, por mais que você pelejasse durante 100 anos em guerra, né, as mortes não vêm tanto. Hoje, irmãos, né, numa guerra com políticas e reinos, quantas pessoas podem morrer apenas no apertar de um botão, né? Em uma situação, temos visto, né, irmão Rod,
né, com, lógico, multiplicar a ciência, esse poder, né? Ou seja, irmãos, bombas atômicas, tipos de meios que podem matar milhares e milhares de pessoas em um só meio, né? Existe aí, nessa invasão que recentemente houve lá em Israel, em Jerusalém, né? Vimos que eles têm um meio de defesa, né? Chamado a defesa antiaérea, né? E quando se lança um míssil, a tecnologia chegou ao tamanho avanço que da onde você lançar um míssil em Israel, essas defesas antiaéreas elas se acionam automaticamente quando entram nos céus de Israel, Samuel, e sem defesas contra esse tipo de ataques. Ou seja, é muito avanço tecnológico. Então imagine que se uma guerra com essas proporções de ciência realmente chegar, né? Volta e meia a Coreia do Norte fazem os testes de mísseis jogando no mar, né? Isso aí, logicamente, sabe que esses mísseis, quando caem no mar, eles acabam com boa parte da produção dentro do próprio mar, né? Porque tem ali muita química, muito mal. Imagina isso daí sendo lançado em nações, né? Nesses povos, irmãos, né? Recentemente eu vi um vídeo de um ataque no país do Irã, né? É sempre nessa região do Oriente Médio que acontece muito isso. E caiu lá uma bomba, não era essa bomba, como que era o nome da bomba que eu falei agora? Atômica. Não era essa bomba atômica, nuclear, né? Mas era uma bomba que liberava um gás tóxico. E você via crianças não conseguindo, morrendo, engasgando com ar. Então pessoas e pessoas se debatendo no chão, por quê? Uma simples bomba que foi jogada no meio de uma cidade defasou com a cidade inteira, né? E aquele gás que se espalhou, né, tóxico, matou uma cidade já brincando aí de 50 mil pessoas, né? Ou seja, a tecnologia, a ciência tem se levantado de um tamanho modo que os dias de angústia, com certeza, vai ser muito maior do que se uma guerra que se proliferou em 1945, né? Guerra Mundial, onde várias nações do mundo se colocaram, né? Já teve tanta morte. Imagina uma guerra global nos dias de hoje, né? A Guerra Mundial, a terceira Guerra Mundial que se fala que está para se estourar, né? Se estourar mesmo uma Guerra Mundial dessa, irmão, hoje, com tanto de avanços, o pior é que quem sofre com essas guerras são os países mais pobres, porque as guerras são localizadas e acabam sendo levadas para onde não tem defesa, né? Então, países da África sofrem muito, países do Oriente Médio sofrem muito, enquanto as grandes nações, elas se desviam, né, desse meio de guerras, desse meio. Mas, né, como diz, né, haverá tanta angústia ainda, né, que por mais que todas as desolações e enfermidades já angustiaram, né, eu creio que nesse tempo de pandemia, muitas pessoas se entristeceram, perderam entes queridos, né, familiares, né, ou seja, as angústias naquele grande dia vão ser muito maiores, né, porque não vai ser 1, 2, 3, né, vão ser pessoas que podem ter perdido famílias inteiras, né, e olha lá, muito mais ainda, né, por conta do que a pecaminosidade do mundo, do ser humano, né, é capaz de fazer, né, sendo reprovados por Jesus Cristo. Oxalá, irmãos, que, como diz o Evangelho, né, a vontade que o Senhor tem para o povo, o projeto, Jorge, é que todos aceitem Jesus como Salvador. Todas as nações, irmãos, né, sejam considerados filhos de Deus. Todos nesse dia glorioso do Senhor, que falou aqui a palavra, irmãos, versículo 3, os entendidos, pois, resplandecerão com resplendor de firmamento. Louvado seja Deus. Ou seja, nós teremos, nosso corpo vai ser glorificado, irmão. Oxalá que todos, meu amigo, recebessem essa graça e no dia do Senhor, irmãos, toda a nação subisse. E a guerra que acontecerá do Armagedão não vai acontecer com a terra vazia, né? Mas a palavra fala que é esta. Jesus Cristo sabe que a palavra que ele trouxe, irmãos, é para trazer divisão. Ele trouxe isso lá atrás para o povo. Ele trouxe divisão, trouxe espada, né? Para que saiba que a gente se mostre corajosos em pregar o nome dele, em anunciar a verdade, né? Em garantir as virtudes que o Espírito Santo tem, mas muitos irmãos não recebem, porque, Marlene, né? Sabemos que o mundo realmente ele jaz no maligno. O que é mais fácil, né? Ir para a igreja ou ir para o mundo? Né? Qual a dificuldade que a gente tem para chegar numa festa hoje? Qual a dificuldade, a luta espiritual que a gente enfrenta para chegar numa igreja? E eu falo isso porque no princípio da minha conversão, Leandro, a briga que eu tinha, eu morando aqui a menos de 1 quilômetro da igreja, a briga, minha esposa é minha testemunha, o que eu passava para chegar aqui, né? Aflição, né? Passei por um mal de ansiedade antes de saber desse distúrbio de ansiedade do meu leite, né? Irmã Mara, a irmã Valde pode lembrar bem,
né? Minha tia, acho que vai lembrar bem, o Willer, né? Eu passava mal de uma maneira que eu não conseguia chegar aqui, porque o inimigo, ele me afrontava de uma maneira que eu pensava, vou pro culto. Irmãos, eu era funilado, espolpeteado de toda maneira pelo inimigo em casa. Que eu falo para os irmãos, para mim vir, né? Se eu estivesse passando mal, eu almoçava meio-dia, eu não conseguia comer mais nada antes de vir pro culto. Porque se eu tomasse café da tarde, eu ficava com querendo vomitar, me sufocando. Então o inimigo de tamanhas artimanhas, ele tentava nos prender. Quando eu chegava aqui, irmão, eu me sentia assim, que aguentava essas portas, eu escutava o pastor orando, irmão, eu sentia toneladas, né, de peso tirado do meu ombro. Né? E aqui dentro eu estava feliz, irmão, sorrindo, chorando, dando glória, né? Dando Jesus Cristo sendo glorificado. Lembrando tanto que as pessoas tiveram um amparo por mim aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória. E tamanhas aflições que enfrentamos, irmãos, né? É coisa que nós hoje devemos glorificar, porque temos que estar preparados e constantes nisso. O inimigo vai tentar, irmãos, de todas as maneiras, parar com o plano e projeto do Senhor para cada um. Né? Como eu disse, é muito mais fácil, irmão, ir para o mundo lá fora do que trazer. Né? Talvez se você sair ali fora, né, falar, vamos fazer uma rave aí, uma festa, vai ter de tudo aí liberado. Irmão, o Guaraú é um lugar propício para, se não fosse, lógico, tem muita casa de família, mas é um lugar que volta e meia você escuta falando que alguém está fazendo uma rave por aí, né, uma festa. E o Guaraú de repente lota, irmãos. Né? Festa junina. Né? Faz um mês de festa junina no Guaraú, irmão. O Guaraú é um inferno. Pessoa que atravessa de outros, vem de Santos, outros lugares para curtir festa junina aqui no Guaraú. Né? E são tipos de coisas, chamarizes que o mundo coloca como prazeroso. Né? Mas louvado seja Deus, irmãos, que a revelação da verdade veio sobre nossos corações. Hoje nós sabemos o que é o verdadeiro prazer. Né? O prazer da minha carne, irmão, ele está aqui. Levantando as mãos. Aleluia, Jesus. Esse é o prazer da minha carne. Né? A carne do Espírito, irmãos, é louvar o Senhor constantemente. Né? De louvor em louvor, de oportunidade em oportunidade, exaltar, glorificar. Né? O prazer, irmão, do meu entendimento é conseguir ajudar alguém, irmão. Saber que eu consegui levantar alguém caído, saber que eu consegui trazer uma palavra de consolo para o coração de alguém. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. E isso nós temos que plantar. Né? Estamos num tempo, irmãos, que a gente não pode mais brincar de ser crente. Né? A palavra terra, irmãos, está cantando, está gemendo. Né? Desolações estão acontecendo em todo canto, irmãos. E nós, às vezes, estamos acomodados realmente. Né? Achando que a simplicidade de cheguei e vim no culto, deu 2 horas de culto, 1h30 de culto, vou para casa, tá bem, fiz minha parte. A gente sabe que o Evangelho não é só isso, irmãos. O Evangelho é muito mais do que vir para cá. O Evangelho compete a ser chamado para fora, irmão. O Evangelho de Cristo é apresentar as boas novas para quem necessita ouvir. Né? Tocar, vir para cá, irmão, tocar, bonito demais. Mas é tudo isso o seu chamado? O chamado cristão é só isso? Né? Eu vim aqui trazer um pouco de ensino, é só isso que compreende o meu chamado? Então, irmãos, é um fardo muito pesado mesmo. Né? Mas se a gente deixasse fluir pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, coisa maravilhosa é, irmão. Verdade. Né? Fazer essa obra do Senhor. Né? E fazendo essa obra, irmão, eu tenho certeza que o trabalho prosperará. Né? Não dizendo aqui, tá? Essas paredes, essas 4 paredes que aqui estão, mas, irmãos, para o reino dos céus. Né? Não importa se a gente ganha uma alma e ela vai congregar em outra igreja. Não importa se eu estou pregando, o pessoal que está ali são turistas, não vai adiantar pregar. Lógico que adianta. Esse turista que você pode trazer uma palavra, Samuel, plantando no coração de alguém, irmãos, né? Um dia ele vai estar na dificuldade que ele vai lembrar. Eu ouvi o Samuel me pregando lá na praia do Guaraú um dia. Ele passa em frente de uma igreja, qualquer outra denominação, irmão, vai lembrar, olha, o rapaz falou para mim para a igreja um dia. E passa uma igreja lá em outra cidade, já vou botar lá no Rio de Janeiro. O cara está lá, viu uma igreja e falou, eu vou ali ver. E ali o Espírito trabalha, brada, pela constância de termos ouvido. Então, irmão, o mínimo que nós fazemos aqui, irmão, é bom para o reino dos céus. Mas imagina a gente colocando empenho realmente nisso. Quando a gente pode fazer, quando a gente não pode prosperar a obra do Senhor na terra. Eu falo, irmãos, de mim mesmo que o trabalho, né, me afadiga muito, irmãos. E afadigar, que eu digo aqui, não é que me cansa, né? Mas eu fico preso, né? A gente fica preso em coisas que às vezes é necessário que a gente esteja fazendo algo mais em prol do reino dos céus. Né? Falta em nós, às vezes, um esforço, uma estratégia, um cuidado para fazer melhor, irmãos. Né? A gente trabalha aqui, irmãos, com alma, com vidas, né? Que
estão necessitando, irmãos, louvado seja Deus, de uma palavra de consolo, de ânimo, de virtude, de salvação. E muitos, irmãos, ele está andando em ladeira, irmãos. Ele anda em ladeira sabendo que os dias também estão perto do fim, irmãos. Logicamente eles não sabem, né? Quem está lá no fundo, ele está com os olhos tapados, né? Guiados por líderes cegos, melhor assim dizendo, né? Não sabem para onde vão, não creem que as coisas estão se acabando, né? Que a vida do Senhor está mais próxima, mas nós sabemos, nós somos os pregadores deste tempo, né? Deste século, né? E essa palavra aqui, irmãos, o nosso dever é livrar as almas desse dia do capítulo 1. Né? O que está escrito no capítulo 1 aí? O grande dia de angústia, né? Nos últimos tempos, né? Às vezes nós pensamos, pode passar pelo nosso coração, né? A palavra fala que em Mateus 7, se não me engano 21, fala que nós somos maus, irmãos. Jesus Cristo disse, mesmo nós sendo maus, sabemos fazer coisas aos nossos filhos, né? Agora imagine se nós fizéssemos os atos de bondade realmente, lançássemos, né, a rede, lançássemos palavras, lançássemos atos de bondade em todo lugar onde nós formos. Às vezes nós fechamos o nosso coração porque pensamos, o mundo está no maligno, o que eu sozinho vou fazer? Eu vejo o Samuel e eu não canso de falar, né? Eu vejo o Samuel pregando em tudo quanto é canto onde eu vou, né? Onde eu vejo o Samuel levando o Evangelho, e eu não canso de me estapear na cara quando eu vejo o Samuel fazendo isso. Porque ele fala, o que eu estou fazendo? Né? O que vocês estão fazendo, jovem, no teu tempo de escola, de trabalho? Né? O que estamos fazendo, irmãos? Né? Varões, né? Para o reino dos céus realmente. Né? Eu acho que isso é uma coisa intrínseca de cada um. Né? Às vezes estamos fazendo, irmãos, e oxalá que ninguém veja, que somente o Senhor veja, né? Aquilo que estamos fazendo de bom, né? Para que não nos vangloriemos, porque estamos vendo uma geração onde muitos querem vanglória, onde muitos querem ser vistos, né? Estamos na geração, irmãos, onde na pandemia quantas e quantas pessoas iam distribuindo cestas e cestas básicas. O que eles faziam? Pegam um celular, né? Um selfie. Isso aí você mostrou o que a humanidade está querendo, né? Mostrar. Hoje a humanidade está querendo status. Hoje a humanidade está querendo ser conhecido, ser visto. Estamos numa geração aí, irmãos, de youtubers, né? TikTokers, né? Eu não sei se o Instagram tem algum nome também que fala isso aí, também tem? Influencer, velho. Está numa geração disso daí, irmão, né? Que sejamos influencer, mas aqui, ó. Verdade. Né? Sejamos missionários para 2 ou 3, pregadores, irmãos, para uma família, para a nossa casa, para a nossa vizinhança. Seja influencer na sua escola aqui, ó. No trabalho, né? Na praia, né? Onde trabalhamos, onde estamos, sejamos, né, agregadores do reino dos céus. Nós temos que ter entendimento, irmãos, que cada alma que a gente resgata lá fora, a gente está resgatando da boca do leão, da boca do Satanás. Né? Pessoas estão sendo esbofeteadas todos os dias. E quantas vezes eu não fui esbofeteado, que eu estava falando aqui, né, no princípio da minha conversão. Aleluia. Né? Quantas vezes eu não fui surrado, irmãos, pelo inimigo. Né? E antes eu não tinha discernimento. Hoje, com o passar do tempo, eu venho me lembrando dos fatos, né? E eu falo, realmente era o inimigo. Antes eu pensava, eu estou doente, estou mal. Mas hoje eu lembro e falo, não, o inimigo. Nunca tive problema assim que me impedisse de fazer nada. Nunca tive problema de falta de ar na minha vida. Né? Sempre fui nessa, sempre corria, jogava bola, né? Corria campo para lá e para cá, quadra, ficava horas e horas dentro da quadra correndo sem parar. Falei, que negócio é esse? Eu com 20 anos, né? Tendo falta de ar. Falei, hoje eu entendo, né? O quanto o inimigo é opressor. Imagina, Jesus, lá fora, quantas pessoas não são oprimidas dessa maneira para que não chegue a presença do Senhor? Que não chegue perto de nós, na verdade, que transmitimos a presença do Senhor. Então, irmãos, logicamente, muitos fogem de nós. Vocês sabem, irmão, né? Certa feita aqui, não tem muito tempo, né? Quem não sei, Caleb e Henrique estava, o pessoal Caleb, né? A gente foi no evangelismo com Jabas lá no Vila Vinda, né? As pessoas via a gente vindo, ó, como é lindo, irmão? Você acha que é brincadeira? José está no departamento de missão aí, José. As pessoas fogem, irmãos, né? Elas fogem por quê? O inimigo coloca medo em seus corações. O inimigo fala, não, o crente é muito chato. O crente é muito assim, é muito assado. Mas quando entra, quando recebe, quando vê o que flui, né, do nosso coração, do nosso intento, de verdade,
Irmãos, nós somos bem quistos onde quer que andarmos. Nós somos bem vistos, somos bem recebidos. É só apregoar a palavra da verdade aonde você for. E quando eu falo de apregoar, irmãos, né? Eu não digo que você está andando com a Bíblia debaixo do braço o tempo todo, não, irmão. Eu digo, já disse aqui isso aqui para os jovens, disse acho que no te ensino também. Um bom dia, irmãos, com um sorriso no rosto é uma pregação. Mostrar o semblante de Cristo, irmãos, onde você andar, é mais do que você mostrar a felicidade, a bem-aventurança verdadeira do cristão. Né? Eu falei, acho que com os jovens, não sei se foi hoje de manhã. Né? Hoje de manhã acho que eu mandei a palavra nos jovens, né? Ou de tarde, não sei nem cara que eu mandei. Né? Eu tô esse dia tão corrido, minha cabeça está tão corrida e bagunçada. Eu não sei que dia, que era de manhã, que era que é de tarde, que era que é de noite mais. Esqueci de colocar hoje que eu já era culto de ensino. A Mara que me lembrou, era ali 5 horas da tarde, ela vai ter culto hoje? Eita, vou colocar mensagem nos grupos, Senhor. Santo Deus. Mas temos viver, né? Com essa intensidade, porque esse tempo aqui, como eu disse aqui, 2.500 anos atrás, né? Daniel profetizou, Daniel falou, irmãos, é o que está se cumprindo nos dias de hoje, viu? Né? Eu creio dessa maneira, né? Pode não ser a nossa geração, oxalá que seja, oxalá que eu seja, eu sinta meu corpo sendo glorificado aqui em vida, né? Acho que essa é a vontade de todo cristão, né? Se não é, irmão, às vezes a gente pensa, não, eu quero viver mais uns 10 aninhos aqui, né? Às vezes eu quero ver meus filhos crescer, quero ver minha família prosperar, eu quero ganhar isso ainda antes daquilo. Oxi, eu trocava tudo para subir o céu agora. Glória a Deus. Para sentar, irmão, naquela grande mesa, imagina o tamanho dessa mesa. Né? Todos os cristãos, né? De todas as gerações, de todos os tempos, assentados numa mesa sendo servidos, né? Diante do Senhor e dos seus anjos. Não, se você não pensa, não quer isso, você não. Aleluia. Né? Se não queremos isso para a nossa vida, o que queremos é o composto, que é o Armagedão aqui. Né? 1290 dias, tranquilinho, irmão, mas depois. Você vai pedir socorro para quem? Depois de 1290 dias, ele vai começar os 3 anos e meio de tribulação. Né? Então, como eu disse ali atrás, né? A gente está lutando uma guerra que não é nossa, é do Senhor Jesus. E nós, como os alistados, mostrou uma peleja que, às vezes, não somos nós, mas nós estamos agregando para o reino dos céus. Estamos agregando para o Senhor. Não que temos que fazer nada esperando o galardão, né? Mas estamos fazendo pensando no bem do próximo. Pensando na necessidade que nós vemos, irmãos, todos os dias. É isso mesmo. Né? Pessoas e mais pessoas, irmãos, desprezadas pela sociedade hoje. Hoje a sociedade ela olha para muitos e fala, isso aqui já era, sem valor nenhum. Mas para Cristo, o que ele disse em Mateus 25? Né? Quando passaram por alguém, né, na sarjeta, em cadeia, né? Se vimos alguém doente, se vimos alguém preso, se vimos alguém, irmãos, padecendo por morte, não fizemos. O que Jesus Cristo vai falar para eles nesse dia? Né? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu tive fome e ninguém me deu de comer. Mas, Senhor, onde que nós tivemos que nós te damos comida, Senhor? Olha, toda vez que você olha um pequenino e não me dá de comer, você não me deu de comer a mim. A palavra do Senhor é forte, irmãos. É verdade, Deus. Aleluia. Aí eu pergunto de novo, será que a gente está sendo crente de verdade? Aleluia. Hã? Será que a gente tem ligado a nossa vida na videira? Será que a gente tem feito um pouquinho, irmãos, do que o reino dos céus diz para que nós façamos? Né? Temos oportunidades todos os dias, irmão, de pregar o Evangelho. Temos oportunidade todo dia de cantar louvores ao Altíssimo Deus. Temos oportunidade, Paulo, em todo momento de fazer a obra do Senhor. E falar para mim que nunca tive oportunidade. Quantas oportunidades teve hoje, Samuca? Bastante, né? Quantas pessoas passaram na sua frente hoje? Muita, né? E ele? Bastante. Teve bastante oportunidade hoje na rua, não teve? Chelsea? Não teve? Não teve? É para doer mesmo, irmão. O Evangelho é isso. Né? Em público é bom, irmãos. É mais difícil, né? É muito mais difícil aqui. Eu sei que todo mundo aqui já sabe, irmão. Pregar lá fora, falar é mais tranquilo. Lógico que você pode ter ali uma afronta. E oxalá que tenha, irmãos. Né? É mistério que tenha. Para que se mostre em você um homem ou uma mulher de Deus. Que anda no Evangelho, que tem erradicado a boca de Satanás, que está aí tragando muitos todos os dias, irmãos. Então vamos criar um compromisso de verdade com o Senhor. Né? Daniel, como eu disse, foi exemplo, irmãos. Né?
Tinha uma pessoa, lógico, dentro do povo judeu, irmãos, a gente pode falar que existia pregação para conversão. Amém? O povo judeu eles tinham-se, nesses tempos aqui, o judaísmo, né? Que colocando-se como uma seita que não tinha proselitismo, não existia conversão. Raramente tinha que alguém lá insistir muito para se converter ao judaísmo. Mas Cristo ele abriu esse leque para toda a nação. Glória a Deus. Não existe, irmãos, uma pessoa que você não pode pregar o evangelho. Não existe uma pessoa que não possa ser convertida. Não existe uma alma que seja completamente perdida enquanto ela estiver em vida. Enquanto ela estiver suspirando, irmão, não sei se vocês já viram, né? Às vezes em acidentes, né? Às vezes em pessoas que estão em estados terminais, e é feito apelo de vida, pelo amor pelo nome de Jesus Cristo. Porque ali pode ser o último suspiro de uma pessoa, então não sabemos quando pode ser. Né? Já vi histórias, irmão, de pessoas que aceitaram Jesus Cristo, vi histórias, nunca vi, né? De pessoas que aceitaram Jesus Cristo e morreram no minuto seguinte. Por quê? O Senhor sabe que talvez a vida dessa pessoa seria tribulosa, seria dificultosa, permanecer em terra. Então o Senhor leva para si aqueles que Ele quer para si. Né? Logicamente o Senhor quer a cada um de nós para si, mas Ele sabe o tanto de fruto que a gente pode dar aqui na terra ainda. Irmão. Não podemos, meu irmão? É fazer a obra do Senhor com esmero, com verdade, com vontade. Né? Logicamente, irmãos, a gente às vezes sempre incumbe. Quem tem que fazer é fulano, ciclano. Não, Samuel está fazendo, tá bom. Missão é com José. Culto nas casas é com Everton Willer. Ele que se vire. A gente pensa muito isso, trabalhar com jovens é com Elvis. Né? Mas não, irmão. A Bíblia diz que todos devemos amar a todos, zelar por todos. A vida de cada um desses jovens aqui, irmãos, está na incumbência de todas as irmãs, todos os varões. Não é só na minha, não. Aleluia. Oxalá que mais à frente eu vou colocar outra pessoa aí na liderança de jovens aí para reger, para ajudar aí, né? Mas em nome de Jesus Cristo, a responsabilidade de cada um aqui é de todos. Não é única de um. Fica na casa, irmão. É ajudar, né? Orar por aquela casa, orar por aquela família, orar pela circunvizinhança. Missão, irmãos, é fazer a obra do Senhor. Não posso ir. Oferte, né? Eu quero ir. Põe-se à disposição do Espírito. Ore, se prepare, né? Se fortaleça, né? Veja o que necessário é para que possamos fazer essa obra do Senhor com vontade, Aleluia. com alegria na presença de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? A palavra do Senhor é essa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está realmente meditando, né, para a nossa vida, né? Aquilo que é necessário, aquilo que é virtuoso, aquilo que é proveitoso na terra. Amém? Não podemos perder o nosso tempo de peregrino aqui e não ter feito nada de diferente. Aleluia. Seja um adorador, seja um estendedor de mão, seja alguém que faz a obra com graça, com vontade, com alegria. Aleluia. Né? Que saqueie mesmo, irmãos, o inferno. Nós somos chamados para isso. Né? Saquear o inferno, mesmo. Porque quantos não estão perdidos lá fora? E nós somos responsáveis de pregar o hino do Senhor, pregar o arrependimento. A mensagem de Jesus é essa. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Não tem dificuldade. Né? Se o negócio começar a apertar, vai estudar. E arrependa-se, irmão. O Senhor vai te revelar a palavra, a escritura, a revelação. Né? E o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado de qualquer maneira. Né? Então, irmãos, façamos isso. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos entender realmente a Glória a mensagem. Deus. Amém. Semana que vem a gente vê aí, José. Vamos sentar aí. Né? Vê se a gente abre um tema. Se a gente faz uns dias aí de palavra livre aí, colocar os obreiros para trabalhar. Amém. Né? Ouvir meu irmão Vandeli, ouvir meu irmão Bênção William, pura.